vamos iniciar um pouco sobre informática básica, um pouco chamado Fundamentos de Informática. É a base. Fundamento é a base que constrói o conhecimento. Ok, então vamos conhecer o básico de algumas ferramentas que vocês vão conhecer bastante, que é o Word, o Excel e o PowerPoint. Mas iremos iniciar pelo Word, ok? Para continuarmos a nossa aula, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês têm duas opções para ir até o nosso Word. Algumas vezes o Word ele vai ter criado um atalho aqui na área de trabalho. Porém, se não tiver nenhum atalho aqui na área de trabalho, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no botão Windows, que é o iniciar, digitar Word, W-O-R-D, Word. A versão que nós iremos trabalhar é a 2010. Porém, já temos até a versão 2020 do software. Porém, muitas empresas ainda utilizam a versão 2010. Professor, então o senhor está falando que se porventura na minha empresa tiver o Word 2017, tudo que o senhor ensinar aqui é base para os outros? Sim, é o fundamental que você vai conhecer em todos, tá? Então, o que eu te ensinar aqui em Word 2010, você pode usar no Word 2017, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2007 e assim por diante, ok? Então vamos lá. Então você pode digitar Word 2010 e também clicar na ferramenta Word 2010, ou Microsoft Word 2010. Porém, professor, ficar aqui digitando, tem outra forma mais fácil? Tem. Todos os programas. Em todos os programas, desça até Microsoft Office. Aqui você possui o pacote Office. Algumas empresas só deixam aqui o Microsoft Office, o PowerPoint, o Word, o PowerPoint e o Excel. O Axis é a mesma coisa do Excel, tá? Porém, é um pouquinho mais complicado de se trabalhar. Professor, tem como deixar o Word aqui, quando eu clicar no menu iniciar, ele já aparecer aqui para mim? Tem. O que você vai fazer? Em todos os programas, Microsoft Office, e você vai clicar com o botão direito do mouse ali em cima do Word 2010 e vai clicar aqui, ó. Aqui, ó. Fixar na barra de tarefas ou fixar no menu iniciar. Vou clicar para fixar no menu iniciar. Quando eu clicar aqui, ele vai estar fixo. Notem, por que ele fala que está fixo? Porque ele passou uma barra. E essa barra divide os que eu usei por último e os que eu uso com frequência. Ok? Mas ele vai estar aqui. Você clicou aqui, notando que estou usando o Windows 7, muda para o Windows 10. O Windows 10 é a mesma ferramenta, mas no Windows 10 eu posso clicar, segurar e arrastar. No Windows 10 eu posso clicar todos os programas e quando aparecer o Microsoft Office, eu posso clicar, segurar e arrastar para um atalho que tem aqui. Ok? É muito mais simples. Porém, sejam todos muito bem-vindos ao Word 2010. O Word 2010 ele é composto por algumas faces, né? Primeiro, tem a barra de acesso rápido, né? De ferramentas rápidas. Tem as guias, que eu chamo de aba. Por que aba, professor? Fica muito mais fácil. Clique na aba inserir, clique na aba layout. Mas isso aqui chama-se guias. Eu costumo falar que é uma aba, porque me lembra uma aba de pasta suspensa. Mas, para você, pode chamar de guia. Dentro de cada guia, possui algumas ferramentas. Cada guia dessa possui ferramentas específicas. Algumas dessas guias, o de vocês não vai ter. Por exemplo, desenvolvedor, suprimento, não vai ter. O About, o Acrobat não vai ter. Muitos de vocês não terão. Porém, em cada aba ou guia dessas, possuem ferramentas.
Cada menuzinho desse, notem que tem uma barrinha dividindo eles. Ó. E cada um desses menuzinhos possuem ferramentas. É como se fosse aqui uma caixinha, que quando eu abro uma caixa, possui várias ferramentas dentro dela que eu posso utilizar como eu desejar. Ok? Aqui eu tenho uma régua, a régua que divide o cabeçalho e as margens. Notem que aqui nesse cinza da régua, esse cinza da régua simboliza que essa parte ela não vai ser escrita. O que vai ter escrita é onde tem a parte branca, a mesma coisa da régua lateral. Quando eu quero subtrair um pouquinho a minha margem, eu posso clicar entre esse branco e esse cinza, clicar, segurar e arrastar. Aqui eu subtraio a minha margem também. Ok? A mesma coisa aqui. E essa ampulheta e essa barrinha aqui, vocês vão conhecer um pouco à frente, que chama-se recuo. Elas recuam o texto. Porém, isso mais à frente vocês verão. Aqui então vocês entenderam que quando há esse espaço cinza, é como se estivesse passando uma barra. Aí nessa barra há uma divisão. Desse lado daqui é onde vai aparecer texto. E desse outro lado daqui é onde vai ser a margem que não vai aparecer texto. A mesma coisa referente ao cabeçalho. Tá vendo? Aonde que tem a parte branca, quando eu clico aqui, aparece que a partir daqui para baixo vai ser escrito. E a partir daqui para cima é o cabeçalho. Como que eu faço para acessar o cabeçalho? Notem que eu tenho um cabeçalho aqui. Para entrar nesse cabeçalho, ele entende que tem o corpo do texto, que é esse aqui que eu vou usar todo, mas eu tenho um cabeçalho aqui. Esse cabeçalho, tudo que eu colocar dentro dele, ele vai repetir nas outras folhas. Então, se eu clicar 2 vezes aqui, eu abro o cabeçalho. Para fechar, eu clico embaixo. Ok? Beleza. Eu estou apresentando a ferramenta. Ok? A barra lateral de subir e descer. A barra horizontal, o meu não tem, porque eu estou usando um zoom em 100%. Olha lá, estou usando um zoom em 100%. Se eu quiser um zoom maior... Ah, professor, como é que chama essa barra aqui? Chama-se barra de status. Barra de status. Na barra de status, olha só, eu tenho o zoom. Meu zoom eu posso aumentar o zoom da folha por aqui. Ó, clicar aqui nesse 100% e mudar para 75, largura da página, largura do texto, largura da página de novo. Vou colocar a largura do texto. Olha só o que ele faz. Ele dá um zoom e ele só vai deixar eu ver aonde vai ter texto. Naquelas margens, tá vendo? Aquelas margens aonde que não teria texto, ele oculta ela. Ele oculta porque eu vou trabalhar só com essa parte aonde ele vai aceitar o texto, ok? Agora, com o zoom, apareceu a barra horizontal. Muito bem. Aqui na barra de status, eu tenho a quantidade de páginas. Eu estou na página 1 de 1. Se eu tivesse outras páginas, ou melhor, se eu tivesse outras páginas, eu vou abrir uma extra aqui. Calma aí. Se eu tivesse uma outra página, olha só, tenho 2 páginas. Eu estou na página 2 de 2, correto? Então, se eu estiver na página 1, eu estou na página 1 de 2, ok? Quantidade de palavras, a quantidade de palavras, que é o contador. Se eu colocar aqui, por exemplo, um texto aleatório, vou dar um comando. Sempre que vocês quiserem colocar um texto aleatório, em vez de vocês escreverem assim, blá, 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 eu sempre uso um comando. Este comando é um código que eu pego qualquer texto e coloco aqui, ó. Chama-se igual Loren. Eu abri e fechei o parênteses e na frente do parênteses eu vou dar um Enter. Aí ele puxa um texto aleatório. Ok. Como se eu tivesse escrito um texto, ele vai me mostrar a quantidade de palavras que eu tenho. É igual alguns professores assim, escreva 500 palavras. Aí você pode ir acompanhando a quantidade de palavras por aqui. E se você clicar, você vai ver a quantidade de páginas, a quantidade de palavras, a quantidade de caracteres sem espaço, a quantidade de caracteres contando esses espaços, a quantidade de parágrafos, a quantidade de linhas e assim por diante. Ok. O português, aqui é o macro, né? Esse aqui é um comando de desenvolvedor, então eu não vou falar sobre ele. Aqui eu tenho algumas visões. Eu tenho a visão da página como se ela fosse uma página impressa, né? Como se fosse uma folha chamex.
Também tenho ela em livro, né? Se eu clicar assim, como se fosse uma apresentação. Aqui eu não edito. Aqui eu não edito. Aqui é como se fosse uma apresentação. Estou apresentando essas folhas. Porém, eu não as edito. Eu posso marcar, olha, eu posso vir aqui marcar, mas porém eu não posso editar. Correto? Mas o que eu fizer como marcação aqui nessa apresentação em livro, é como se estivesse lendo um livro, né? Aqui como se estivesse lendo um livro. Porém, eu não posso editar, só ver, olha só. Mas eu tenho algumas ferramentas aqui. Eu tenho as ferramentas de pesquisa, posso colocar um comentário, eu posso colocar os atalhos do comentário estão aqui. Então tudo que está aqui na ferramenta está aqui. E aqui eu tenho a visualização da impressão. E aqui eu clico para salvar. Mas esse salvar ainda não vou te mostrar ainda, ok? Então, para sair dessa página, é só você clicar em fechar ou mudar o esquema de visualização. Certinho? Mostrar uma página, mostrar página impressa. Também você pode. Não, professor, eu estou enxergando um pouco isso aqui. Eu posso aumentar a letra? Sim, você pode vir aqui e aumentar a letra. Pode aumentar na letra. Ou subtraindo o tamanho da letra. Isso aqui é como se fosse uma apresentação. Tá? Eu não edito, mas aqui eu vejo o que eu fiz ou o que eu tenho. Muito bem. Depois aqui eu tenho o layout de web. O que esse layout de web faz, professor? É como se fosse meu texto, como se meu texto estivesse na internet. Isso aqui poucas pessoas utilizam, porque ele tira toda a formatação de uma página como se fosse impressa. Por isso que poucas pessoas o utilizam. Quem utiliza mais, professor? Blogueiro. O pessoal que é blogueiro, antes ele não faz a edição de texto num layout como se fosse uma página, imitando uma página. Ele faz como se fosse imitando uma página da internet, onde ele edita aqui, só copia e vai lá no seu blog e cola lá. Bem, também tenho a estrutura de tópicos. Olha só, colocar todos os meus conteúdos em tópicos, todos os parágrafos em tópicos. Tenho que colocar em rascunho, olha só. E voltar, eu costumo usar sempre esse aqui, tá? Mas é uma questão de gosto. Layout de impressão, é como se fosse imprimir, tá? Então tem todos esses 5 layouts que eu posso usar, qualquer um deles para eu editar meu texto. O que for próximo da realidade do que eu vou usar, eu deixo clicado. Aqui é o zoom, eu deixo 100% para não ficar tão grande e não tão pequeno. Isso vai depender do tamanho da tela. Se sua tela for pequena, ou melhor, grande, em 100%, aqui em 100%, ele vai estar assim. Em algumas telas, em 100% vai estar assim. Algumas telas que são pequenas, em 100% parece que ela vai estar assim. Então você vai organizando de acordo com o tamanho da sua tela. Muito bem. Então, essa é a prévia do que é o nosso pequeno Word. Então aqui em cima, na barra de ferramentas, ou na barra de acesso rápido, eu tenho o Windows, o símbolo do Windows, que quando eu clico eu posso restaurar, né? O que é restaurar? Restaurar, se eu clicar nele, ele subtrai o tamanho da minha janela. É como se eu tivesse clicado e subtraído o tamanho da minha janela. É como se eu tivesse vindo aqui, ó. Como se eu tivesse vindo aqui e minimizado o meu tamanho da minha janela. Mas se eu clicar aqui, ele maximiza a minha janela. O que é maximizar e minimizar? Maximizar é colocar ela grande. Maximizar é colocar ela grande e minimizar é colocar ela pequena. Obviamente. Eu posso mover tamanho, minimizar e eu fechar. Esse fechar aqui, eu fecho a janela do Word por inteiro. Por exemplo, se eu tiver dois documentos, eu tenho esse e eu tenho esse aqui aberto. Se eu vir aqui no símbolo do Word e fechar, e colocar para não salvar, o que vai acontecer? Eu fecho aquele arquivo e não esse. Por exemplo, se eu tiver com 7 documentos, eu fecho aquele arquivo específico. Ok? Beleza. Vamos continuar aqui. Vou colocar de novo. Beleza. Agora, nessa barra, eu tenho a barra de acesso rápido, correto? Que eu vou falar dele agorinha. Porém, ainda vou estar falando agora para vocês do fechar e minimizar. Fechar, vocês sabem que esse botão fecha, minimiza e maximiza. Ok?
Esse minimizar aqui, quando eu clico nele, ele some a minha janela. Né? Ele some totalmente a minha janela. Ele fecha a minha janela, ele minimiza, deixa o programa aberto, porém eu posso trabalhar em uma outra coisa. Quando eu clico de novo nele, ele maximiza a minha janela, tira ela do standby e volto a trabalhar. Ok? Professor, mas isso aqui eu já sei. Sim, mas tem pessoas que não sabem. Professor, aqui em cima, entre a barra de acesso rápido e esses botões de fechar, tem um nomezinho que fica aqui em cima. Já viram esse nome aqui? Chama-se barra de títulos. O que é barra de títulos? O título do seu documento vai ficar aqui, tá? A gente vai ver agorinha. Bem, após a apresentação dessas barras e de algumas barras do menu, vamos agora entrar na barra de acesso rápido. Aqui na barra de acesso rápido, eu tenho o botão atalho para salvar. Eu tenho um atalho para como se fosse o Ctrl Z, que é desfazer uma formatação que eu fiz, ou refazer uma formatação que eu fiz. Então, o que acontece? Suponhamos que eu errei e não era esse texto. E se eu clicar nesse botão de restauração, desfazer, ele vai voltar à última edição que eu fiz. Não, eu errei, eu quero refazer. Só clicar no outro botão. Professor, tem um atalho? Sim, tem o Ctrl Z, que desfaz, e o Ctrl R, que refaz. Ok? Professor, aonde que eu vou ver esses atalhos? Note que quando eu passo o cursor sobre qualquer ícone, abre um parênteses. Sempre quando tiver um parênteses, tiver um Ctrl mais o B, nesse caso, ou Ctrl mais alguma outra coisa, é uma tecla de atalho. Nesse caso, ele pede e fala assim, Jean, você quer salvar? Ok, em vez de você vir até aqui em cima, você pode segurar o Ctrl e depois clicar a tecla B. Algumas pessoas falam assim, professor, isso não dá certo. Mas dá sim. Não, não dá. Eu estou tentando clicar, eu estou clicando na tecla Ctrl, o mais e o B. Não. Esse mais, ele é como falar assim, ó, clique na tecla Ctrl mais a B. Eu não estou falando para ele clicar, ó, clique na tecla Ctrl, na tecla mais e na tecla B. Eu não estou falando isso. Ele não está falando isso. Ele está falando, olha, clique na tecla Ctrl e depois clique na tecla B. Ctrl B. Aí você vai fazer a tecla de atalho. Ok? Então aqui eu tenho alguns outros atalhos que eu mesmo coloquei. Como que eu faço para colocar ou tirar um atalho daqui? Tá vendo que tem uma setinha ao lado dessa barra de ferramentas de acesso rápido? O de vocês, essa setinha provavelmente vai estar aqui. Ela tem uma barrinha e após essa barra, que é a divisão, aparece ela. Vou clicar nela. Aqui eu tenho um atalho de novo. Olha lá. Esse novo é a mesma coisa de eu vir aqui em arquivo, novo e criar um novo documento. Só que em vez de eu vir todo esse passo a passo, eu só clico aqui e ele cria um novo documento. Viu? Ele criou um novo documento aqui para vocês. Certinho? Deixa eu fechar ele aqui. Beleza. Notaram que quando não tem nada escrito, olha só, quando não tem nada escrito e eu fecho, ele fecha direto. Quando tem alguma coisa escrita, ele sempre vai aparecer uma mensagem, ó, você já tem feito alguma coisa aqui, tem algo escrito. Você quer salvar esse algo que você fez? Aí você pode salvar ou não salvar. Se você clicar em não salvar, ele joga fora esse aqui e não recupera. Ok? Professor, vamos lá. O senhor tem algum atalho que o senhor sempre nos indica? Sim, olha só, tem um abrir. Esse abrir, em vez de eu vir na janela do Windows, procurar o arquivo, até achar e depois clicar, eu posso colocar esse atalho aqui, eu coloco esse atalho abrir e eu pesquiso por aqui. Quando eu clico em colocar essa pastinha, eu pesquiso por aqui aonde está o meu documento, clico aqui e coloco para ele abrir. Ok? Fica mais fácil. Esse atalho, ele está aqui, ó, em arquivo. Esse é a maneira mais longa de se procurar. Arquivo, abrir, depois procurar, depois clicar. Então são 4 passos. Aqui são 1, 2, que seria ao procurar, e o 3. Então eu tenho um passo a menos. Ok? Quanto menos o menor número de passos para você organizar o seu documento, melhor. Certinho?
Bem, depois eu tenho salvar, eu tenho impressão rápida. O que é impressão rápida? Em vez de eu vir em arquivo, imprimir, configurar a impressão e depois enviar para impressão, aqui ó, em vez de enviar para impressão, aqui nessa impressão rápida, eu só clico, ele vai direto. Nem passa por aquela, não passa por aquela tela, tá? Ele vai direto. Então esse botão aqui eu não indico colocar, se você não conhecer a impressora, porque sem querer, se você imprimir, se tiver 10 páginas, vai imprimir as 10 páginas, ok? Vai imprimir tudo que está no seu documento. Então não usa esse se você não tiver domínio sobre ela, sobre esse botão, e também se você não souber usá-lo na empresa. Porque se você desperdiçar 10 folhas, aí você vai achar um puxão de orelha. Visualização de impressão e imprimir. Eu coloco essa porque esse aqui, ó. Esse é o atalho. Por quê? Em vez de eu vir, eu quero ver como que o meu documento vai ficar impresso. Eu quero ver como que meu documento vai ficar impresso. Então o que eu vou fazer? Eu virei na página, ou melhor, na guia ou aba arquivo e imprimir, e eu teria a prévia da minha impressão aqui na lateral, correto? Porém, se eu estiver editando aqui e eu quero ver algo mais rápido, o que eu vou fazer? Eu venho nesse atalho, visualização de impressão, eu vou clicar, ele vai direto. E aqui, se eu quiser continuar, imprimir, beleza. Senão, eu posso só clicar em página inicial, ele volta lá para mim, beleza? Ou qualquer uma dessas guias. Depois, professor, eu quero, professor, colocar mais coisas que não tem aqui. Eu quero colocar mais atalhos que não tem aqui. Aonde eu vou? Você vai aqui, ó, mais comandos. Em mais comandos, você vai ter uma gama muito grande de opções de outros comandos que você vai escolher. Por exemplo, eu quero marcadores. Cliquei no marcadores, vou adicionar, ele vai vir para cá. Depois que eu der OK, ele vai aparecer na minha barra de acesso rápido. Certinho? Então, beleza. Professor, o senhor tem outra coisa para nos ensinar dentro do Word? Sim. Cada aba dessa tem uma função, como a gente já sabe. Então vamos lá, vamos passar por cada função. Funções da página inicial. Essa guia, ou aba, como preferir, página inicial, vai formatar o texto. Tudo que você precisa para formatar, pintar, marcar o texto, espaçar, colocar borda, colocar parágrafo, é tudo nessa aba. Tudo que você imaginar que é de localizar, substituir texto, tudo que é de formatar texto está na página inicial. Vamos na página inserir, na aba inserir. Na aba inserir, você vai inserir folha, você vai inserir quebra de texto, quebra de página, tabela, imagem, clip art não se usa mais, formas, se você quiser criar, por exemplo, um passo a passo, uma lista, um processo, um ciclo, em desenho, um organograma, hierarquia, relação, matriz, pirâmide, que tem esses detalhes que você pode preencher, você pode vir nele. Hiperlink, quer colocar, por exemplo, se eu colocar essa palavra aqui, se eu colocar um hiperlink, se eu clicar nela, ela vai abrir alguma coisa. Gráfico, instantâneo. O que é esse instantâneo? É como se fosse um print. Por exemplo, ó, ele vai pegar os últimos prints que eu tirei e vai me dar aqui. Ó. Instantâneo sempre é print. Cabeçalho, rodapé, colocar número de páginas, colocar uma caixa de texto. O que é uma caixa de texto? Aonde que não dá para inserir texto, normalmente, por exemplo, em cima de uma imagem. Em cima de uma imagem não tem como colocar texto, correto? Então eu posso vir aqui em inserir, caixa de texto, e eu posso desenhar uma caixa de texto em cima da imagem. Clip Art, ou melhor, o Word Art. Esse aqui você vai ter uns formatos, uns layouts de fonte pré-definidos, né? Bem dinâmicos, bem cheio de efeitos. Leitura complementar de capítulos. Já viu aqueles parágrafos que começam com a primeira letra maior do que as demais? Pois é, esse aqui é o capitular.
Bem, tem símbolos que não possuem no seu teclado, eles vão estar aqui. Símbolo matemático, se eu quiser colocar... Não, o que eu queria falar, esse aqui é o símbolo, né, que não tem no seu teclado, vai estar aqui. Porém, equação. Aí eu quero fazer uma equação, professor. Estou fazendo um trabalho que eu tenho que colocar uma equação. E eu não tenho como colocar a fórmula. Como que eu posso fazer? Aqui no próprio Word, na página inserir, você pode inserir um campo onde você pode colocar as fórmulas matemáticas ou geométricas, ok? Bem, depois no layout de página, vocês entenderam que na página inserir eu formato o texto, na aba inserir eu adiciono coisas ao texto, como imagens, uma nova página, objetos, gráficos. Tudo que eu não consigo fazer na página inicial, eu vou fazer no inserir, que é para inserir objetos, fotos, links, assim por diante no meu texto. Na página layout, ou na guia layout da página, eu formato a página que vai ser impressa. O tamanho dela, se ela vai ser, por exemplo, olha lá, se a página vai ser com pouca margem, com mais margem. Quando eu coloco margem estreita, eu vou ganhar em espaço. Traduzindo, tá vendo esse texto aqui? Ele parece que está pequeno, está curto, correto? Mas se eu colocar... Deixa eu só colocar uma coisa aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó, como que vai mudar. Se eu der um Ctrl C, Ctrl V aqui, eu quero invadir uma outra folha. Pronto, invadi essa outra folha. Porém, se eu subtrair a margem, vim aqui em layout da página, em margem eu colocar estreita, olha só o que vai acontecer. Eu vou ganhar em margem. Meu espaço vai aumentar. Porém, como a impressora ela imprime fazendo esse movimento da direita para a esquerda, se ela vir muito próxima à margem, o mecanismo dela pode pegar em uma dobrinha dessa e rasgar a sua folha. Por isso que a gente coloca sempre um tamanho ideal de margem, ok? Então sempre deixa na margem normal, que é 2,5 por 2,5, de superior e inferior, que é em cima e embaixo, e na esquerda e na direita 3 centímetros também. Ok? Beleza. Em orientação, o que é orientação? Se o documento vai ser em pé, na horizontal ou na vertical. Ok? Tamanho. No tamanho, eu vou colocar o tamanho da página. Se é uma página A4, eu coloco A4. Isso vai depender muito do formato que você vai imprimir depois na página. Ok? Na folha. Professor, eu quero colocar esses parágrafos em colunas. Como que eu faço? Seleciona tudo, layout da página, colunas, 2 colunas. Professor, você está fazendo muito rápido. Por quê? Vocês podem ir pausando esse vídeo e fazendo ao mesmo tempo. Ok? Então, acho que eu fui, layout da página, colunas. Eu posso dividir 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, ou melhor, esquerda e direita, e também eu posso voltar a uma só coluna. Viu? Muito bem. Eu tenho quebra de texto. O que é uma quebra de texto? Notem, suponhamos aqui. Suponhamos que eu tenho 2 páginas. Suponhamos que eu tenho 2 páginas. Essa página fala de um assunto e essa outra página fala de outro assunto. Porém, elas estão em um só documento. O que é um só documento? É como se eu tivesse em sequência, página 1, 2 e 3. Só que em o mesmo documento, eu quero colocar como se fosse um anexo, como se fosse começar a falar de um outro assunto. É onde que a gente faz a quebra de página. Traduzindo, o assunto anterior, parei aqui, eu vou começar um novo assunto em uma nova página, com um novo formato. Então a gente usa o quebra, layout, quebras e página ou próxima página. Ok? Professor, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Olha só, deixa eu voltar aqui bem aqui no início. Antes da palavra Loren, vou segurar o Ctrl e apertar o Enter, Ctrl Enter, que faz essa quebra também. Ok? Professor, muitas das vezes, quando eu quero fazer uma capa de trabalho,
eu não posso numerar a capa. Então, quando eu coloco numeração, por exemplo, quando eu coloco numeração, para não acontecer que ela apareça a numeração, eu abro um novo arquivo. Tá certo? Não. Por quê? Você não precisa fazer isso porque você tem a quebra de página. Com o tempo, eu vou explicar para vocês também. Ok? Estou só mostrando por enquanto. Número de linhas. Eu tenho aqui marca d'água, cor da página, cor de fundo. Eu tenho a borda da página. Não use isso, isso não se usa mais. Recuo, espaçamento de parágrafo. Isso aqui você pode fazer tudo aqui na página inicial. Esse quebra de texto automático a gente vai usar uma hora ou outra. Então, aqui nessa página de layout de página, ela faz a configuração do todo. Referências, ele faz configuração ou ele adiciona, por exemplo, nota de rodapé, ele adiciona sumário, ele adiciona, como eu posso dizer, é mais isso. Legendas de imagens, tá? Ele pode colocar, inserir legenda, cada imagem tem uma legenda. Correspondência. Correspondência, você pode enviar e-mail por aqui, depois que você criar um cadastro no Outlook, tá? Então você pode baixar e inserir. Quem usa o e-mail pelo computador, isso vai funcionar muito bem. Como assim usar o e-mail pelo computador? Se eu abro o Gmail no meu Google, eu não estou usando o e-mail do computador? Não. Por quê? O Word ele tem um próprio sistema, o Microsoft Office tem um próprio sistema de e-mail. Aqui, ó, Microsoft Outlook. Muito bem. Revisão. Aqui eu revejo ortografia, posso pesquisar palavras que eu não sei, ver as palavras que tem no dicionário. Por exemplo, quando eu erro a palavra... em vez de colocar fusca, eu vou colocar frusca. Por exemplo, ó. Frusca. E pegou. Calma aí. Porque eu estou em português, deixa eu tirar isso aqui. Colocar, por exemplo, a palavra maçã. Palavra maçã, deixa eu colocar com tio. Tá, ele pegou. O meu está desativado. O dicionário, ele ajuda você, quando você começa a digitar uma palavra errada, ele vem uma sugestão, né? Ele coloca uma sugestão aqui para você. Beleza? Por exemplo, a palavra professor. A palavra professor, ela está certa, correto? Então, se eu clicar, por exemplo, colocar a palavra professor, colocar toda errada e dar um enter, ele vai pegar ela e falar assim, olha, tem alguma coisa errada aqui, já. Quando ela marca ele com um sublinhado vermelho, significa que essa palavra tem alguma coisa errada. Então, eu posso clicar com o botão direito do mouse, aqui ele vai ter algumas sugestões se é ou não a palavra que você queria dizer. Se não for, você volta. Se não tiver nenhuma sugestão, colocar a palavra correta, ou melhor, semi-correta, colocar com 2 R's. E aqui, quando eu colocar, ele tem outras sugestões. Ó. Proferir, proferido, proferirão, proferirá. Aí eu vou vir aqui e colocar um S só para confundir ele mais. Aí ele vai colocar o que for mais próximo da palavra que você desejar. Ok? Beleza. Ainda em revisão, aqui deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aqui não tem. Muito bem. Fala assim, professor, eu não quero que as pessoas mexam no meu documento depois. Sabe tudo que eu fiz aqui? Eu quero que ninguém mexa. Então vou vir aqui, ó. Restringir na aba ou na guia revisão. Restringir edição. O que é restringir edição? Eu posso limitar a edição. Eu posso permitir apenas esse tipo de edição no documento, aqui eu posso colocar o que ele pode fazer, e depois, sim, quero aplicar proteção. O que significa sim, quero aplicar proteção? Eu posso colocar uma senha, só eu vou saber essa senha, e só eu posso editar esse pequeno texto aqui, ok? E para desbloquear, você vem no mesmo local. Show? Exibição. Na exibição, eu tenho a mesma coisa que eu tenho aqui em cima na aba exibição. Aqui na aba exibição, eu tenho a régua. Professor, sabe essas réguas aqui? O meu Word não tem. Eu quero colocá-las. Aonde eu vou? Aqui, ó. Em exibição, régua. Tem linhas de grade. Tem painel de navegação. Esse painel de navegação é onde que eu posso procurar palavras-chave. Por exemplo, a palavra Loren. Se eu der um Enter aqui,
ele faz para mim uma busca da palavra lore, que eu posso tanto pesquisar por aqui, quanto por tópicos, por revisão. Ele mostra onde tem na página, ou nas páginas, a palavra, e eu posso escolher o layout da página, ou o contexto da frase que ela está inserida. Ok? Bem, depois disso eu tenho janelas, eu não vou explicar isso aqui porque isso aqui é desnecessário. Isso aqui é a mesma coisa que está aqui embaixo, mesma coisa, então finalizamos aqui, ok? Para não ficar extenso, essa foi a pequena apresentação sobre o nosso Word.